Então a liderança ela demanda um caráter e demanda uma aptidão para o ensino. No capítulo 4, versículo 16, Paulo fala para Timóteo de novo: cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida de ti mesmo e do ensino. Então o ensino tem uma prioridade no ministério. Olá, está começando mais um Envisionar Podcast. Eu sou o Thiago Faris, estou aqui com o Josué Campanhã e juntos aqui estamos para ajudar a igreja brasileira a crescer e influenciar cada vez mais a nação. Se você está acompanhando a gente pela Rádio Transmundial, sabe que a gente também está no YouTube. É só procurar lá por Envisionar Podcast para acompanhar esse episódio e outros episódios também, além dos cortes. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, aproveita e se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas e também veja outros episódios e os cortes com outros convidados. E a gente está aqui hoje para falar de um assunto muito legal, muito pedido pelos pastores do Brasil todo, né? Com um convidado também que é um parceiro nosso, né, Josué? Exatamente, é um parceirão e a gente tem desenvolvido várias coisas aí em conjunto para fazer diferença na nossa nação, né? Você fala o nome dele ou a gente arrisca? Eu tô com medo de errar, mas o nome dele é Luciano Pols. Pols, é porque tem um ULS no final aqui, que é mais complicado de dizer, de origem alemã, né? Sim, exatamente. Bem-vindo, Luciano. Prazer pra gente receber aqui. Legal, obrigado pelo convite, Thiago, Josué. Uma alegria estar aqui, poder compartilhar de um assunto que é muito importante, né? E com certeza vai ser um tempo bem precioso aqui juntos. Muito bom. Luciano é diretor executivo do Fermata, né? A gente pode chamar de Ministério Fermata, certo? Isso. Ministério Fermata, que é um ministério que ajuda justamente pastores, né, do Brasil inteiro e líderes também, né? Equipes pastorais, na verdade, a cuidarem de si mesmos, a pensar em seu próprio ministério de um outro formato. Claro, a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui, você vai poder explorar melhor. É uma explicação que foi muito sintética, né? Mas se você puder contar pra gente, assim, em rápidas palavras, o que exatamente o Fermata faz para o pessoal conhecer? Legal. Então, a Fermata, inclusive, o nome, né, gera muita curiosidade e a gente tem várias experiências nesse sentido também. Estávamos, por exemplo, no Amazonas e aí um casal de pastores indígenas vieram para a Fermata e ela veio pensando que era farmácia, né? Tinham falado para ela que era farmácia. E ela veio para um evento de farmácia e ela pensou, bom, deve ser um remédio, né? Deve ser coisa boa. E veio para a Fermata pensando que era farmácia. E a Fermata é um símbolo da música, né? Uma palavra que vem da música e significa pausa ou parada, né? Ou sustentação da nota, dependendo onde é que o símbolo da Fermata está na música, né? Então, a Fermata é um ministério onde nós paramos, nós pausamos, principalmente para entender a ideia do descanso, da vida substituída, que é um dos assuntos que a gente trabalha na Fermata, a questão da nossa identidade, a questão do cuidado integral, e é um ministério voltado ao cuidado, ao encorajamento de pastores, missionários, e os cônjuges também, né, são sempre muito bem-vindos na Fermata para ter um tempo de parada, né, um tempo de pausa, de descanso. Então nós organizamos encontros, organizamos como se fossem retiros, com casais de pastores e missionários, né, geralmente grupos aí entre 30 e 50 casais, onde por 3 dias a gente vai com uma equipe para servi-los, para abençoá-los, para ministrar a vida deles, né? Então, de forma bem geral, esse é o Ministério Fermata, que já existe desde 2004 no Brasil, e começou com o Edmundo Speaker, Edmundo e Marli Speaker. Edmundo, inclusive, foi o primeiro diretor da Rádio Transmundial no Brasil, e o ministério começa com ele lá em 2004, né? E quando a gente olha para a realidade, né, dos pastores, especialmente nesses últimos anos, não só pandemia, mas nos anos anteriores, a gente começa a observar que eles passam a ter mais crises, burnouts, infelizmente o caso de suicídios até, né, que, sei lá, 20 anos atrás, talvez, ou um pouco mais, era raríssimo a gente ouvir isso. Então, o que motivou vocês a começar isso? Coisas como essas ou outros motivos? Sim, o Edmundo, na verdade, ele foi diretor da Rádio Transmundial no Brasil, depois ele foi diretor internacional da rádio, e ele começa a viajar pelo mundo conhecendo a realidade de missionários, de líderes e pastores.
E tinha uma estatística na época que dizia que de cada 10 líderes espirituais, apenas 2 terminam bem o seu ministério. Então era um número que mexia muito com ele. E vendo essa realidade, começou a crescer no coração dele um desejo, né, de ajudar essa liderança. E basicamente tinha 2 coisas que ele tinha no coração e na mente. Ajudar os líderes, né, e falando de líderes, pastores e missionários, a servirem com alegria e terminarem bem o ministério. E isso estava no coração dele. Nessa mesma época, eu estava em Luiz Eduardo Magalhães, tinha terminado o curso de teologia em Assunção, no Paraguai, e o primeiro ministério foi no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. E como a nossa ideia não era implantar uma igreja na cidade, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com os pastores na cidade, comecei a me relacionar com eles. Pastores da Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Avivamento da Fé, as comunidades que existiam na cidade, comecei a me relacionar com os pastores. Eu não era nem ordenado ao ministério ainda, mas estava lá de curioso e visitando igrejas também. E nessa aproximação, nesse contato com eles, esses colegas eles começaram a compartilhar de coisas pessoais da vida deles, dificuldades, crises, problemas no casamento, na área financeira, etc. e tal. E aquilo começou a mexer muito comigo. Né? E eu sempre brinco dizendo que eu descobri muito cedo que os pastores são seres humanos. Que boa descoberta essa! Que são cidadãos comuns, né? Que têm sim um chamado nobre, que sim exerce uma função especial no reino, mas que têm, né, dificuldades comuns a todos nós. E eu questionava no meu coração, né? E quem é que cuida deles? E quem é que se importa com eles? Né? Aonde que eles podem encontrar esse apoio? E nessa época eu conheci o Edmundo. Edmundo veio de visita a Luiz Eduardo Magalhães e nós nos conhecemos ali, começamos a conversar e compartilhar. E o Edmundo perguntou: Luciano, que tal você organizar um encontro de pastores aqui em Luiz Eduardo? Na época nem existia o nome Fermata ainda. E resumindo a história, nós organizamos então, minha esposa e eu, a primeira Fermata no Brasil, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O Edmundo veio então com uma equipe de pastores dos Estados Unidos, inclusive, e mais alguns daqui, e por 3 dias nós fomos ministrados, né? Fomos abençoados por essa equipe. E ali inicia o ministério, começa esse trabalho. E o Edmundo deu continuidade ao projeto da Fermata pelo Brasil. E eu, um ano depois, minha esposa e eu fomos convidados para pastorear uma igreja menonita em Curitiba. Então nós voltamos a Curitiba e o Edmundo deu sequência ao ministério. E somente 10 anos depois que minha esposa e eu voltamos a fazer parte da Fermata, como parte da equipe, né, viajando junto agora para ministrar. E desde lá minha história continua na Fermata, né? Que legal. A sucessão depois aconteceu em 2017, né? Então, desde 2017 aconteceu a sucessão e eu estou à frente do ministério. Né? E com base nesses anos todos que você está atuando aí nesse cuidado, né, de pastores, você percebe que o pastor e o líder, eles têm uma boa autoconsciência sobre a vida deles mesmos, as escolhas, ou ele vai só deixando a coisa acontecer e... Deixa a vida me levar. A boa teologia, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então, eu acredito que tem aumentado essa autoconsciência, essa consciência, né, do que nós podemos chamar de cuidado integral, né? Ou seja, a importância de cuidar bem de si mesmo, da família e do ministério. Eu creio que isso tem aumentado. Mas eu mesmo não tinha essa consciência, né? Nos primeiros anos de pastoreio na igreja local, eu não tinha essa consciência, né? Então, focava unicamente no trabalho, no ministério. Acontecia comigo o que acontece com muitos pastores, né? Onde quando a gente estabelece as nossas prioridades, né? E Deus está em primeiro lugar, subentende-se que isso significa ministério em primeiro lugar. Então isso acontece com muita frequência. Deus em primeiro lugar, na prática, significa ministério em primeiro lugar. Então a família acaba ficando em segundo plano, e aí eu brinco, né? É Casas Bahia, né? Dedicação total ao ministério. E aí vem as crises, né?
E é uma longa história, mas eu tive um AVC com 34 anos, né? Fruto de um período de estresse, de trabalho, de tentar salvar o mundo, de produzir resultados, né? E não tinha consciência, não tinha esse equilíbrio. Então eu tive que experimentar isso, ou essa consciência foi gerada pela dor, né? Pelo sofrimento. E mudou radicalmente, né? Minha vida, da minha família, mudou radicalmente a partir dessa experiência. Muitos, né, estão experimentando isso, estão entendendo isso hoje pelo acesso realmente, né, a conteúdo, a informação, a podcasts como esse e tanta coisa boa que nós temos acesso hoje. Mas eu vejo que demora um pouco, há uma resistência para você valorizar e entender a importância disso. Né? Uhum. E como você acha que o pastor pode desenvolver essa autoconsciência sobre o cuidado sobre suas áreas da vida, né? Como é que ele pode ativar esse botão aqui de autoconsciência para começar a olhar tudo de uma maneira diferente? Uhum. Então, eu acredito que basicamente é a renovação da mente, né? Você entender a importância disso. Nós tivemos uma experiência, um testemunho bem simples, mas a gente usa bastante o texto de Atos 20 e 28, onde Paulo está em Mileto, né? Pede que os presbíteros de Éfeso venham até ele, e ele diz no versículo 28, cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E é muito interessante esse texto. E eu comecei a falar sobre esse assunto, e uma mulher, esposa de um pastor, ela agradeceu demais aquela palavra, aquele momento. Por quê? Porque ela se sentia culpada por fazer caminhadas. Ela tinha um sentimento de culpa, um peso de culpa, porque ela precisava, pela questão da saúde dela, ela precisava fazer caminhadas, mas ela se sentia culpada fazendo isso. Estou gastando o tempo do ministério. Né? Exatamente. Então, quando ela viu aquela palavra, viu aquele texto, né, cuidem de vocês e do rebanho, aquilo trouxe uma libertação, né, um livramento no coração, na alma dela, né, porque parecia que era só ministério, né, e a gente cresce, a gente vem criando uma cultura nesse sentido, e isso dificulta bastante, né, esse entendimento. Então, é uma questão de você valorizar as diferentes áreas. E eu sempre digo, né, se eu estou bem, eu tenho condições de cuidar bem de outra pessoa. Se eu não estou bem, eu não tenho condições de cuidar bem de uma outra pessoa. Então, o desafio, né, de encontrar esse equilíbrio. Eu quero estar bem, eu vou cuidar bem, mas eu não vou deixar de cuidar das pessoas, eu não vou deixar de cuidar do ministério, né, dedicando tempo só para mim ou para minha família, né? Então há um desafio, né, nesse jogo aí de cuidar bem de si mesmo e do próximo. Mas eu acho que é algo que vai crescendo, que você vai aprendendo. Eu digo que desde do AVC que eu tive, há uma crescente, né? Tem horas que eu estou cuidando melhor de mim mesmo, tem horas que eu não estou cuidando bem de mim mesmo. Então a gente vai oscilando. Tem horas que a gente está animado, outra hora não, né? Mas deve haver uma crescente, né? Mesmo oscilando, é importante você entender que você está numa crescente, cuidando, né, da sua saúde, das suas emoções, de todo o teu ser, né? E é interessante que isso parece que é um vírus, né? Que a gente pega, acho que desde cedo, né? Olhando para quem cresceu na igreja, foi chamado para o ministério e tal. Eu tive um período inicial de uns 15 anos de ministério, assim, carga 120%, né? E aí a gente mudou de Campinas, que a gente morava, para Vitória, fui para uma igreja local, uma igreja grande, 2.000 membros e tudo mais. Não era o pastor principal, mas era parte da equipe, era requerido tanto quanto os demais. E aí eu me lembro que eu nunca tinha trabalhado bem essa coisa do dia de folga, né? E aí esse pastor, que era o Oliveira na época, falou, não, segunda-feira ninguém aparece aqui e tal, né? E eu falei, mas o que eu faço então segunda-feira, né? Porque eu não estou acostumado com esse negócio. Pega um livro, senta lá na praia para ler e tal, né? E eu me lembro que as primeiras semanas, né, que eu ia para a praia, sentava lá, ficava olhando assim, já pensou se alguém me vê aqui, né? Lendo um livro segunda-feira, mas ninguém sabia que eu tinha ralado a semana toda, né?
Então, pensando, eu lembrei dessa história por causa da história da caminhada aí, né? Pensando nisso, como manter o equilíbrio? O que você sugere, né, para os pastores manter esse equilíbrio entre o cuidado pessoal e a exigência de resultados que normalmente o ministério gera? Uhum. Então, uma das coisas que para mim foi muito importante foi uma palestra do Wayne Cordeiro, né? O Wayne Cordeiro escreve um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, né? E ele conta a história do colapso dele e tudo mais. E numa palestra dele foi algo que eu achei muito interessante, porque ele matou a charada. Só que ao mesmo tempo que a resposta dele é simples, ela é complexa também. Ele diz que a solução, a chave para isso é andar no Espírito. Ou seja, o equilíbrio, cuidar de si mesmo, cuidar do próximo, cuidar da família e do ministério, não existe uma regra 50-50, 60-40, é muito difícil você fazer essa conta. Mas ele fala sobre andar no Espírito, e para mim fez muito sentido. E na prática isso é um pouco desafiador, né? Porque o que é andar no Espírito, né? Como que eu coloco em prática isso, né? E ele vai dando alguns exemplos, né, de suprir necessidade de um filho, por exemplo, numa situação específica. Ele conta uma história que um dia ele sentiu que o filho dele, que estava no 3º ano, estava meio desanimado, meio triste, e ele sentiu que deveria dar atenção para o filho. E ele cancela a agenda do dia dele de trabalho, vai para a escola, tira o filho da escola de manhã e leva o filho para pescar, que era o que o filho mais amava fazer. E aí ele conta, né? Pergunta hoje para o meu filho qual foi um dos dias mais marcantes na infância dele, né? O dia em que meu pai me tirou da escola, né? Só o fato. Matar a aula já é. Só esse já era motivo suficiente, né? E me levou para pescar um dia inteiro. E ele conta essa história como uma das formas práticas de andar no Espírito. Então ele diz: a minha família tem necessidades, minha esposa tem necessidades, meus filhos têm necessidades, o ministério tem necessidades também. E nós precisamos dessa sensibilidade para saber onde e em que momento é hora de suprir as necessidades. Então, quando você fala de cuidar do ministério, de pessoas, de igreja, eu entendo que você tem fases, né? Você tem na igreja ou no ministério, você tem às vezes uma semana intensa, uma campanha específica, um mês da família, onde o ministério vai ter uma demanda maior e você vai talvez gastar mais tempo ali. Mas essa não pode ser a regra. Então nós precisamos estar muito atentos para que essa não seja a regra, né? Então não tem problema você ser mais intenso por um período no ministério, na igreja local, desde que você saiba, não, agora, né, essa próxima semana eu vou ficar as noites todas em casa, vou passar tempo com os meus filhos, vou passar tempo com a minha esposa, vou fazer coisas legais junto com eles, porque você sente a necessidade. Então, para mim, essa palavra do Wayne, ela foi muito, muito interessante. Por quê? Porque você começa a buscar essa direção. Deus, me ajuda, me dá sabedoria para lidar com as diferentes situações. E, claro, tem coisas na nossa vida, no cuidado pessoal, que demandam disciplina, né? Que demandam rotina, que demandam hábitos, né? Então, tem coisas básicas que a gente não pode abrir mão, né, no autocuidado, né, no dia a dia, né, o tempo a sós, o tempo de intimidade, atividade física, por exemplo, né, tem várias coisas, né, a própria leitura, tem coisas que precisam se tornar uma rotina, um padrão, para que você esteja bem no dia a dia, né? Então, eu iria por esse caminho, né, nessa direção aí desse equilíbrio. Acho que isso leva, Thiago, para questão do cuidado pessoal, né? Exatamente. Você acabou já até falando sobre isso, né? Sobre o autocuidado, que talvez seja o início desse cuidado integral do pastor, né? Olhar primeiro para si mesmo, né? Até aquilo que alguns falam, né? Que a gente ouve sempre no avião, né? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar no outro, né? O outro é tão importante quanto eu, mas se eu não tiver com oxigênio, eu não vou conseguir fazer o outro respirar.
Então, pensando no autocuidado, pastor olhando para si, né? Para alguns, só de falar isso já é um pecado, né? Como assim, né? Olhar para si, meu Deus, né? Mas como é que o pastor pode desenvolver, então, essa disciplina, essa cultura do autocuidado? Na Fermata, basicamente, quando a gente fala do autocuidado, do cuidado pessoal, nós temos falado sobre espírito, alma e corpo, né? E eu brinco, né, com os dicotomistas e os tricotomistas, né? Que na minha opinião, né, na minha humilde opinião, às vezes a Bíblia é dicotomista e às vezes ela é tricotomista, né? Então o problema está resolvido para todo mundo, né? Mas didaticamente a gente separa, né? Porque ajuda a entender e colocar em prática. Embora nós sejamos seres integrais e uma coisa afeta diretamente a outra, nós temos áreas específicas para cuidar. E dentro disso eu gosto muito de um livro do John Maxwell que chama O Sucesso de Amanhã Começa Hoje, onde ele trata uma coisa muito simples, que é a importância de tomar boas decisões e estabelecer uma disciplina para cada uma das decisões, né? Para que a decisão não seja apenas teórica, mas ela venha a se tornar prática. Então eu preciso tomar boas decisões e eu preciso estabelecer uma disciplina para isso. Então, se a gente pegar na questão do espírito, por exemplo, a minha intimidade com Deus, a minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus, eu decido andar com Deus e ser cheio do Espírito. É uma boa decisão? É uma excelente decisão, né? Andar com Deus é uma decisão muito sábia, mas aonde que nós muitas vezes falhamos, né? Na hora de estabelecer uma disciplina. Se eu quero andar com Deus, se eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso estabelecer uma disciplina. Eu preciso cultivar essa relação. Eu preciso desenvolver essa relação. E como que eu desenvolvo ela? Com hábitos, com rotina de oração, de leitura da palavra, de bons livros, de escutar o podcast da Envisionar, de escutar conteúdos, treinamentos, materiais que vão edificar a minha relação, que vão trazer crescimento. Então, nós fazemos essa separação para que fique um pouco mais prático esse cuidado. Então, eu preciso cuidar do meu espírito, né, que tem toda essa dinâmica que nós falamos aqui agora. Eu preciso cuidar da minha alma, que envolve os meus pensamentos, que envolve as minhas emoções. E como que eu posso fazer isso, né? Como que eu cuido bem das minhas emoções, por exemplo? Uma das formas, e a gente entra num outro assunto interessante, que são relacionamentos de qualidade. Se eu quero cuidar bem das minhas emoções, eu preciso de pessoas com quem eu posso compartilhar coisas. Pessoas que podem caminhar lado a lado comigo, né? Onde quando eu não estou bem, quando eu não estou legal, eu tenho alguém com quem conversar, compartilhar. Obviamente, nós temos acesso direto ao Pai, né? E nós podemos derramar a nossa alma diante dele, né? Clamar pelo cuidado, pelo consolo, pela intervenção dele. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele usa pessoas, né? Eu sempre falo isso, a obra é dele, mas ele usa pessoas. E nós precisamos de pessoas. Então, relacionamentos de qualidade é algo muito importante. E aí entra numa questão que a gente ouve bastante na Fermata e trata disso também, que é o fato do pastor não ter amigo, né? E é muito interessante, porque eu lembro de uma era uma Fermata no Espírito Santo, tinha um pastor já com bastante experiência ministerial, tinha morado fora, pastoreado nos Estados Unidos, inclusive, voltou para o Brasil, e era uma pessoa já de idade avançada. Ele chegou no meu ouvido e falou assim: Luciano, pastor não tem amigo. Eu quase pensei, será que está em Provérbios esse versículo, né? Eu nunca vi essa passagem na Bíblia, né? Mas ele falou com tanta convicção, eu falei, deve ser um versículo bíblico que eu não li, eu não achei ainda, né? Então, tem muito esse paradigma de que pastor não tem amigo. E isso faz com que muitos pastores tenham um sentimento, né, de solidão muito grande, estão isolados emocionalmente e não tem com quem compartilhar. Então, para o cuidado das emoções, né, você precisa ter alguém de qualidade andando com você. Vamos dividir um pouquinho aí, aprofundar cada um desses temas, pensando na intimidade com Deus.
Eu creio que uma coisa que a gente ouve sempre é que o pastor, às vezes, apesar de ser o cara que tem a responsabilidade espiritual da igreja, ele só estuda a Bíblia para pregar, né? Uhum. Então, como é que o pastor ou o líder pode ter essa intimidade com Deus extra preparação de estudo, pregação, etc? Uhum. Boa pergunta, né? Muito interessante isso. Eu creio que parte do entendimento ou do aprofundamento do entendimento de que Deus é o teu pai e você tem um relacionamento com ele de pai para filho. Para mim, muda completamente essa perspectiva. Quando eu entendo que eu estou servindo ao meu pai, e ele é o meu pai, ele não é o meu chefe. Ele é também, de certa forma, né, o nosso chefe, mas ele se revela como pai. E se eu entender isso, se eu entender que ele é o meu pai, eu vou começar a desfrutar dessa relação com ele. Então, eu creio que parte de reforçar esse entendimento, né? Que Deus é um pai bondoso, Deus é um pai que tem prazer na vida dos seus filhos, e eu sempre associo isso com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens, Kael está com 20 anos, o Daniel 18 e o Joseph está com 12 anos. Vai fazer 12 agora. Emocionante. E eu tenho prazer na vida dos meus filhos. Eu amo ver eles crescendo, saindo para estudar, trabalhando, né? Perguntando coisas. Eu tenho prazer, eu amo quando eles vêm falar comigo, quando eles perguntam coisas. Então eu tenho prazer nessa relação. E eu fico imaginando, né, quanto mais o nosso Pai Celestial, o prazer que ele tem na relação com os filhos. Então, para mim, começa nisso. Começa desfrutando da relação com Deus, dia após dia. Né? Onde você acorda, onde você dirige para o trabalho e você vai dizer, bom dia, Pai. Né? E, né, você se relaciona com Ele. Né? E você compartilha, você busca Ele. E, obviamente, você tem a Palavra de Deus, bons livros que você vai alimentar o teu espírito, você vai desenvolver isso, essa relação, tendo essa rotina, né? Um pastor amigo meu, ele falou que para tentar dividir isso, ele realmente tenta ter quase que um momento meio simbólico mesmo para dividir as coisas. Ele tem um momento que ele tá ali para a relação dele com Deus, para a intimidade dele com Deus, ele faz um ambiente da casa dele. E aí quando vem aquele pensamento tipo, nossa, mas esse aqui podia dar uma mensagem. Aí ele corta esse pensamento, né? Fala que anota no papelzinho do lado que ele tem na casa dele. Ó, esse aqui é um possível tema para mensagem, mas vou deixar esse aqui de lado e vou voltar para minha própria vida, né? E na hora que ele vai pensar numa mensagem, num estudo, aí ele vai para outro ambiente da casa, em outro horário do dia, muda até a Bíblia, que ele tem duas versões diferentes, para tentar ajudar o próprio cérebro, né? E a alma a separar as coisas e entender que cada um tem seu momento específico, né? Sim. Legal. Eu gosto também da ideia de você ler a Bíblia contra você mesmo. Nós lemos a Bíblia muitas vezes buscando concordância, né? Buscando que ela concorde, né? É que nem aquele pastor que disse, né? Eu já sei o que eu vou pregar, eu só preciso achar um texto, né? Que fundamente aquilo que eu penso, né? Então você lê a Bíblia contra você mesmo. Deixar que a palavra de Deus fale ao teu coração, né? Deixar que ela ministre o teu coração. É um exercício bem importante, bem interessante de se fazer também, né? Então... E agora pensando nas emoções e pensamentos, você já até falou de um ótimo exercício que de fato é pensar nessa rede de apoio, os meus amigos estão próximos de mim e tudo mais. Mas como é que, detalhando um pouco mais isso, como é que o pastor então pode criar ou desenvolver esse autocuidado pensando nas suas próprias emoções e pensamentos? Porque tem uma coisa que muitas vezes o pastor não faz, é isso, né? Ele tá pensando em como resolver o problema do irmão da igreja, da família da igreja que tá em luto, sua própria família, né? Mas olhar para si mesmo e pensar o que eu tô sentindo hoje não é uma coisa comum do pastor pensar isso, né? Sim. Por que eu tô desanimado, por que eu tô triste? Ele engata primeiro ali e vai embora, né? Como é que ele pode ter essa autoconsciência e cuidar de si mesmo, né? Olha, eu vou falar da minha experiência pessoal. Para mim faz muita diferença e eu sinto o efeito tanto positivo quanto negativo de acordo com aquilo que eu me alimento. Então, eu gosto muito de esportes.
Então, eu amo futebol, eu amo basquete, vôlei, eu gosto de esportes em geral, automobilismo, Fórmula 1, eu gosto de assistir, eu gosto de acompanhar. Só que hoje em dia a gente vive uma realidade onde você tem isso 24 horas, né? Você tem uma infinidade de programações, de coisas. Fora isso, né? Você tem redes sociais, Instagram, Facebook, internet. Então, a gente tem acesso a muito conteúdo. E eu percebo que quando eu gasto muito tempo me alimentando dessas coisas, né? Coisas que estão ali, né? Você vai consumindo aquilo. Eu sinto que parece que eu vou desanimando, eu vou me frustrando, parece que as minhas emoções elas vão baixando também, os meus pensamentos também. E quando acontece o contrário, é impressionante, né? Você começa a se alimentar de coisas edificantes, de coisas boas, livros bons, pregações ou treinamentos ou conteúdos, e você vai alimentando a tua mente. É impressionante como isso faz o efeito contrário, no sentido de inspiração, no sentido de ideias, no sentido de motivação. Então, para mim faz muita diferença o alimento, né? Aquilo que eu estou buscando, né? Paulo vai dizer, nem tudo me é lícito, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então, eu preciso buscar aquilo que me edifica. Eu acho que esse é um aspecto importante. E aí, o que acontece? Quando a gente está cansado, quando a gente está semana inteira, mês inteiro, uma temporada inteira, você quer alguma coisa para relaxar, você quer um escape. E aí você acaba consumindo coisas que, né, não necessariamente podem estar erradas, mas você vai, né, naquele ciclo lá, querendo, né, desconectar a mente, né, do trabalho, do dia a dia, e aquilo só vai levando você, né, você vai baixando, né? Então, para mim, o cuidado dos pensamentos, né, aí Paulo escreve aos Colossenses, né, mantenham o pensamento nas coisas do alto, né, mantenham altitude, né, ele está dizendo, pensem nas coisas do alto. Então, o desafio, a prática é justamente essa, né, é você se alimentar bem, emocionalmente, né, espiritualmente. Isso vai ter um efeito direto, né, sobre os teus pensamentos, sobre as tuas emoções também. Legal. Bom, a gente está afunilando, né? Agora vamos chegar lá na ferida. E a saúde do pastor ou do líder? Eu lembrei de uma palestra que eu ouvi uma vez do Dr. Kenneth Cooper, né, que foi o criador do método Cooper, né, um irmão nosso em Cristo, e ele estava no auditório com pastores e perguntou assim: quantos de vocês gostariam de ter 15 anos a mais de vida e, obviamente, de ministério no final da vida, quando você tem mais experiência, mais habilidade de manejar algumas coisas, etc. E, ó, lógico, todo mundo levantou a mão. Então, agora eu vou dar a receita, o que você tem que fazer a partir de agora, né? E todo mundo era bem jovem na época, né? E tinha a ver, obviamente, com saúde, com cuidado da saúde. Então, nas suas andanças e observações aí disso na vida do pastor, qual a importância da saúde equilibrada, né, no ministério? Fundamental. É fundamental e também demanda, né, uma mudança de mentalidade, né? Principalmente de nós, pastores, missionários, líderes, há uma demanda muito grande de mudar a mentalidade e valorizar a questão da saúde, né? E basicamente a saúde você tem que trabalhar alimentação, exercícios físicos e sono, né? São 3 áreas que você precisa começar a gerar mudanças, né? Mas olha que interessante, eu tive uma experiência, eu conto ela com frequência, porque um jovem pastor, depois de uma fermata, veio falar comigo e falou: Luciano, você pode orar por mim? Eu falei: posso, o que está acontecendo? Ele falou: bom, eu estava no posto de saúde essa semana, tenho sentido dores de cabeça, tonturas, e ele falou para mim assim: você sabe como é que é a batalha espiritual? Então, há um ataque do inimigo. E eu brinco que eu fiz uma das perguntas mais impactantes que eu já fiz a um ser humano. Eu perguntei para ele: você toma água? Realmente. E ele: como assim você toma água? Eu falei: não, você tem o hábito de tomar água?
E ele me respondeu, não, eu não tomo. Aí eu fiquei chocado, né? Falei, como assim você não toma? Falei, não, eu não gosto. Falei, mas o que que você toma? Ele falou, eu tomo chá, eu tomo suco, eu tomo refrigerante, mas água. Falei, mas nem um copo, nem um gole? Ele falou, zero, nada. Aí eu brinquei com ele. Eu falei, olha, eu vou orar por você ainda, mas eu queria recomendar algo muito importante para você. O teu corpo precisa de hidratação. Você precisa hidratar o teu corpo e tem que ser com água. Eu falei, se você hidratar o teu corpo, é possível, inclusive, que essa opressão vá embora. Eu falei, jogando culpa aí pro diabo num negócio que não tem nada a ver com ele, né? E eu brinquei com ele, não precisa nem orar antes pela água, é só botar para dentro. Né? Você precisa hidratar o teu corpo. Depois eu orei com ele ainda. Vou até tomar não sei água mais. Não sei o que aconteceu com ele depois disso. Mas olha que interessante. Na cabeça dele, né, o que estava acontecendo com ele tinha origem espiritual. Nós sabemos que existe uma batalha espiritual. Né? Nós sabemos que existe opressão. Sabemos que existe um ataque do inimigo. Mas nós estamos atribuindo muita culpa, né, a Satanás ou a qualquer outra pessoa que não é dele. Né? Tem coisas que são responsabilidade nossa. Então, eu preciso ter essa consciência. Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não começar a cuidar de mim mesmo, ninguém vai fazer isso por mim. Então, o cuidado da saúde, ele é fundamental. E desde que eu tive AVC, comecei a mudar hábitos alimentícios, uma série de coisas, voltei a fazer exercícios físicos, a qualidade de vida ela mudou completamente. Você tem mais energia, você tem mais disposição. Então, hoje eu tento, né, cuidar bastante da saúde com, basicamente, alimentação. Né? E a gente brinca na Fermata bastante sobre isso, que tem que eliminar reduzir 3 pós brancos e um deles tem que eliminar completamente. Então, tem 3 pós brancos que você vai reduzir bastante e um deles você vai eliminar completamente. Então, o sal, açúcar, né, e a farinha branca de trigo, né, que o pessoal lá do norte e nordeste, né, usa farinha amarela, né, farinha de mandioca, mas o sal, o açúcar e a farinha branca você vai reduzir, né, para cuidar da tua saúde. Eu falo reduzir porque eliminar é praticamente impossível. Né? Se você vai numa panificadora, por exemplo, e pede algo que não tenha sal, açúcar e farinha, eles te vendem 2 coisas lá, né? Água e guardanapo, né? Porque a base é toda essa, né? Então, você vai reduzir. E o pó branco que tem que eliminar, que não tem negociação, é a cocaína. Eu falo, esse não tem negociação. Esse, quiser cuidar da tua saúde, tem que eliminar completamente, né? É só para descontrair um pouco. Mas tem coisas simples que nós podemos fazer no dia a dia, né? Para cuidar da nossa saúde. Claro, acompanhamento médico, quando possível. Tem uma série de coisas que são fundamentais, né? Você falou da questão da água. Acho que se eu tivesse te encontrado anos atrás, eu ia ser esse rapaz aí, né? Porque eu por exemplo, não sentia falta d'água. Eu podia ficar 3 dias sem tomar água, estava tudo bem, né? E eu me lembro que num treinamento, né? Aliás, foi no processo do Instituto Haggai que eu participei, né? Um mês lá no Havaí e tal. Tinha uma matéria sobre isso, a questão do cuidado e tal, né? E quando perguntava assim, quais eram as coisas mais básicas, né? Porque às vezes é o básico, é o óbvio, sim, né? Para mim, na hora acendeu a luz. Eu preciso tomar água, né? Então, no meu caso, foi até gastei mais dinheiro, porque eu precisei ir lá para o Havaí para aprender a tomar água e voltar, né? Então, eu falei, bom, mas como é que eu crio a disciplina? Que foi o que você falou do livro do John Maxwell, né? A canequinha ou a garrafinha do lado do computador. Né? Porque se eu não me programar a fazer isso, eu posso ficar um dia inteiro, 2 dias, 3 dias sem tomar água e não vou sentir falta. Então, eu criei o hábito de ter a canequinha ou a garrafinha e aí, normalmente, a cada hora e meia acaba. Eu já faço o exercício, tem que levantar para ir lá buscar, estico, etc. Então, às vezes, são coisas mínimas desse tipo que vão fazer toda a diferença, né? Agora, isso obviamente impacta numa outra coisa que é o cuidado familiar. Né? Então, como é que o pastor pode desenvolver um ministério sem perder a família?
Pergunta de $1 milhão. Ministério de sucesso, né? Porque muitos pastores falam isso, né? Para o meu ministério ser frutífero, ter resultados, a família tem que sofrer junto comigo, né? Eu tenho que perder um pouco a família. Para mim é uma questão de prioridade. Precisa, de fato, estabelecer a família como prioridade. E isso é muito desafiador, né? Eu vejo que, na prática, isso é um desafio muito grande. O ministério ele tem uma demanda muito grande, há uma expectativa muito grande do líder, né? Da presença dele, da liderança dele, do conselho dele, da disponibilidade dele para qualquer hora, né? Para qualquer momento. Então, o desafio é, de fato, estabelecer a família como prioridade. E quando nós lemos, né, Paulo escrevendo a Timóteo, né, 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5, né, se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Então, Paulo está falando, né, ele está estabelecendo uma prioridade. E os presbíteros, os líderes escolhidos na época para liderar a comunidade eram esses líderes que tinham essas qualificações, qualificações de caráter, pessoas que tinham a família como prioridade, que eram aptas ao ensino. Esses eram os líderes escolhidos para serem ordenados ao ministério. Então, eles provavelmente já tinham essa prática, essa vivência de alguém que cuida, que governa bem a sua própria casa. Então, precisa estabelecer como prioridade. E quando, né, a gente vai para a parte prática de novo, eu volto àquilo que eu falei antes da importância de suprir necessidades. Minha esposa tem necessidades, meus filhos têm necessidades. E minha esposa tem uma linguagem de amor, daquele livro, né, 5 linguagens de amor, que chama tempo de qualidade. Então, a minha esposa ela tem um tanque emocional e ela se sente amada quando eu gasto tempo de qualidade com ela. Então, o tanque emocional dela vai enchendo. Então, ontem era dia dos namorados, né? Obviamente, nós, né, em casa mesmo, fizemos algo simples, os filhos estavam lá perambulando pela casa, mas nós fizemos um jantar, né? Eles comeram também, mas nós dois ficamos à mesa, sentados, conversando, dialogando, falando de várias coisas, frente a frente, olho no olho. Então, isso é um tempo de qualidade. Então, o tanque emocional dela vai enchendo. O tanque emocional dela enche quando eu faço caminhadas junto com ela. Nós temos o hábito de tomar chimarrão, então de manhã cedo a gente toma chimarrão juntos, conversa sobre coisas do dia. Então, esse é o tanque emocional. E ela se sente amada, né? E eu digo aos pastores sempre que a pergunta mais importante que você precisa fazer no casamento é se a tua esposa se sente amada por você. Às vezes você diz que ama ela, mas será que ela se sente amada por você? Porque ela vai se sentir amada quando você agir de forma apropriada, quando você falar a linguagem dela, né? Então, precisa suprir a necessidade. E a minha esposa, de vez em quando, ela diz assim, porque eu acabo viajando bastante, ela diz assim: Luciano, a luz do tanque acendeu. A luzinha amarela acendeu. Entrou na reserva. Ou seja, preciso voltar para casa rápido para abastecer. Então a gente brinca com isso, mas a gente descobriu. Então eu tenho um filho, por exemplo, que a linguagem de amor dele é dar e receber presentes. Então ele se sente amado quando eu trago um presente, quando eu compro alguma coisa para ele. Então cada filho, né, tem necessidades, né? Então é importante suprir essas necessidades, estar atento, fazer coisas específicas com eles, né? Então eu faço coisas só com a minha esposa, eu faço coisas com cada um dos meus filhos, individual, às vezes com eles juntos, né? Então você começa de forma muito prática a cuidar da família, né? Eu tenho filhos, né? Uma fase emocionante, né? Filhos jovens e um pré-adolescente. Então, o desafio de manter a conexão com eles, né? Numa fase onde eles estão na universidade, aprendendo, influência de tudo que é lado. Então, eu procuro manter a conexão com eles, cada um com coisas, né? Tem áreas diferentes.
O mais velho, ele é artista, ele é uma outra cabeça. O Daniel já é do esporte, o Joseph já é uma mistura dos dois. Então, cada um tem uma área específica onde eu procuro manter a conexão com eles, né? Conversando com coisas sobre eles, sobre estudos, sobre trabalho, sobre artes, sobre futebol e mantendo essa proximidade. Então, tem várias coisas práticas que você pode fazer. E é um desafio, na verdade, né? Quando você está, por exemplo, hoje eu não estou pastoreando uma igreja local, mas é um pouco diferente, né? Quando você está pastoreando uma igreja local e tem atividades toda semana, toda noite, e os filhos precisam ir junto, né? Nos cultos, nos encontros. É muito desafiador isso, né? Os filhos, eles sentem essa obrigatoriedade, às vezes, esse peso de ter que estar sempre juntos, por que eu não posso ficar em casa? Então, os pais precisam ter muita sensibilidade para conversar, para afirmar a identidade dos filhos, para mexer com eles, né? Sentir as crises, as lutas que eles estão passando, né? Não é simples, não é fácil, mas... E você falou dos filhos irem com os pais, né? Por exemplo, no caso dos filhos de pastores, né? Essa é uma pergunta também que eu queria fazer. Como é que a gente pode envolver a família no ministério pastoral? Essa é uma dúvida recorrente dos pastores, né? O ministério é meu ou também é da minha esposa e também é dos meus filhos, né? Eles vieram junto comigo no ministério, podem escolher ou não esse ministério junto, né? Como é que eles podem ser envolvidos de maneira saudável e conectada? Olha, essa é uma pergunta difícil para mim de responder, mas para mim sempre foi importante que tanto a esposa quanto os filhos, eles sirvam de acordo com os dons deles. E não porque são família pastoral que eles precisam estar envolvidos. Se eles tiverem aptidão, dons em alguma área, seja na área da música, seja de alguma outra forma... que eles se envolvam naturalmente, de acordo com, né, o momento, com a fase, né? Então, os meus filhos, por exemplo, o Kael mais velho, ele é da área da comunicação, então ele por um tempo fazia vídeo dos cultos, tirava fotos, então ele servia naturalmente de acordo com a área dele, com os dons dele, né? O Joseph já é da música, faz aula de bateria, então ele já vem tocando cajon de vez em quando nos cultos. Então, há um envolvimento natural, né, de acordo com os dons que eles têm. Uma outra coisa que acontece muito nas famílias pastorais, que eu, particularmente, eu não gosto e nunca foi assim lá em casa, é, por exemplo, a minha esposa me chamar de pastor. Eu falei, eu não sou teu pastor. Eu sou teu marido, sou teu amigo, eu sou Luciano. E muitos casais, e eu respeito isso, né? Mas eu particularmente não fico à vontade com isso, né? O pastor chama a própria esposa de pastora, né? E eles se tratam dessa forma. Para mim é engraçado, né? Porque você está se relacionando com uma função e não com a pessoa. Então... essa cultura pastoral que vai sendo adquirida, né, com coisas pequenas assim, para mim ela afeta também o relacionamento familiar. Então, com os meus filhos, eu sou teu pai, né? Essa aqui é sua mãe, né? Nós somos casados, eu chamo ela de Yulia, ela me chama de Luciano. Então a gente vive pessoas em casa, vive família. E uma outra coisa importante para mim é a questão da identidade, né? Os nossos filhos, e principalmente filhos de pastores, você precisa trabalhar e afirmar a identidade deles, né? Porque é aquela questão, né? A esposa sem nome, ele é o filho do pastor, etc e tal. Então há uma expectativa, nossa, você como filho do pastor não deveria estar agindo assim, né? Então as pessoas acabam fazendo esse tipo de comentários, tratando a família dessa forma, e aí é muito importante que os pais trabalhem a questão da identidade. Eu gosto de separar identidade e comportamento. Então, a identidade, ela precisa ser afirmada. O comportamento, ele precisa ser tratado. Então, quando você diz para o seu filho, você não vale nada, você não faz nada direito, né? Você não quer obedecer, você é desobediente, você fere a identidade dele.
e você precisa tratar o comportamento. E você vai dizer, olha, né, o comportamento que você teve, a atitude que você teve, a resposta que você deu não foi legal. Então você trata o comportamento, mas a identidade ela não pode ser ferida. Então você precisa afirmar o orgulho que você tem deles, o prazer que você tem neles, o potencial que eles têm. Então você vai afirmando essa identidade. E com relação ao envolvimento, eu diria deixar fluir naturalmente. E claro, como líder, como pastor, a gente precisa proteger a família dessa pressão, né? Desses comentários, dessa exigência que às vezes acaba chegando até eles, né? Legal. Bom, tá sobrando para mim sempre a pergunta de $1 milhão aqui, né? E ela agora tem a ver com dinheiro. E a vida financeira do pastor, né? Como é que ele pode ter uma vida saudável? Como é que ele pode separar bem, né? O que ele vai dar dele para o ministério, o que ele vai deixar para a família, enfim. A gente fala sobre finanças também, embora a gente não é nenhum tipo de treinamento, de capacitação, mas a gente fala sobre isso também. E eu faço uma dinâmica, né? Eu brinco com os pastores, né? Se você recebesse um Pix agora de R$10 mil, né? Entrou R$10 mil na sua conta, né? O que você faria? E quando eles são sinceros, quando eles sentem que estão num ambiente de confiança, mais de 90% dos pastores vai dizer, eu pagaria as minhas dívidas. Mais de 90% responde que pagaria as dívidas. Ou seja, o pastor é como a maior parte dos brasileiros mesmo, tem muitas dívidas, né? Ou seja, essa é uma realidade, né? Eu não sei se isso é no Brasil inteiro, 90%, mas é fato de que a maioria dos pastores tem dívidas, tem problemas na área financeira. Então a gente precisa aprender sobre finanças. E eu gosto de trazer a ideia, né? Nós precisamos conectar provisão de Deus e responsabilidade. Fé e administração. Eu já tive dívidas, eu já passei por momentos onde Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, trouxe provisão, trouxe sustento para mim, para minha família, por má administração, algumas vezes, por momentos onde realmente não tinha condições, não tinha suficiente para despesas imprevistas. Então, eu tenho várias histórias para contar de provisão divina. E Deus é um Deus que provê. Ele faz milagres. Ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade. E eu preciso aprender sobre finanças. E eu, na minha educação, na minha infância, como talvez a maioria dos brasileiros, não teve uma educação financeira adequada. Nós não sabemos como administrar, como fazer planilhas, controle de entradas, saídas, dar de destino. A gente não tem isso. Mas hoje nós temos acesso a muitos conteúdos, a muitos treinamentos, a planilhas, a conteúdos maravilhosos que estão disponíveis. Então, o desafio agora é, de fato, aprender sobre finanças, estudar sobre finanças. Então, eu continuo crendo num Deus que é provedor, ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade de administrar, de cuidar, de diminuir os meus custos. E isso é algo que você precisa fazer na prática, né? Então, é uma realidade difícil. No Brasil, tem muitos pastores, né, e a gente viaja muito para o interior, tem muitos pastores que realmente têm uma dificuldade. A igreja, eles estão inseridos numa igreja que não tem condições de um sustento adequado. Nós estávamos em Luiz Correia, litoral do Piauí, e um dos pastores compartilhou que a entrada mensal dele em dinheiro, isso foi no meio da pandemia, a entrada mensal dele em dinheiro era de R$300. Eu falei, e como que você sobrevive? Ele falou, eu recebo um saco de milho, eu recebo feijão, eu recebo uma farinha aqui, uma ali, e eu vou me virando, né? Ele está numa comunidade, né, no interior, bastante difícil, mas R$300 em dinheiro, né? Então, existem muitas realidades onde
o recurso é limitado mesmo. E é muito difícil trabalhar assim. Mas em outros lugares você tem uma condição melhor, mas mesmo assim, né, começam dívidas, né? Parece que nós brasileiros, a gente quer sempre viver uns 20% acima do que a gente tem condições. E isso se aplica a ricos, pobres, né? A todas as classes econômicas, né? Parece que a gente não está nunca contente com o que nós temos naquele momento, né? Então, é um desafio de continuar confiando, mas também uma responsabilidade de administração, de controle. Né? E não tem muito segredo, né? Precisa estudar, precisa ler, precisa aprender como fazer isso. Falando sobre essa questão de aprender e praticar, né, a questão financeira, eu aprendi com alguns mentores e algumas pessoas bem cedo no ministério sobre isso, né? Até vendo alguns casos bem desastrosos, né, de pastores que às vezes não só se endividaram, mas não souberam fazer uma previsão do futuro, né? E eu lembro que com 30 e poucos anos, né, alguém falou assim, olha, já que você tem a chance agora de decidir o que você vai fazer, por exemplo, com o seu INSS, né, que até então era carteira CLT e agora como pastor podia arrecadar o mínimo, por exemplo, o salário mínimo, e pegar aquela diferença e investir numa previdência privada e tal. Eu comecei a fazer isso. E eu olhava assim e falava, nossa, eu lembro com acho que 36, 37 anos eu fiz o primeiro plano de previdência privada, né? E era para começar a receber aos 62 anos, né? Eu olhava e falava, nossa, mas parece uma eternidade o negócio, né? Só que eu fiz 62 agora, né? E comecei a receber, eu falei, caramba, o negócio passou tão rápido, né? E se alguém não tivesse falado isso para mim lá atrás, talvez eu teria gasto esse dinheiro e teria, enfim, colocado no ministério, etc. Então, acho que é importante, né, essa questão financeira, no aspecto de mudança de mentalidade. Até mesmo o pastor que ganha R$300 lá que você falou e que recebe o saco de arroz, etc. Bom, você pode estar vivendo assim hoje, mas o que você vai fazer para sair dessa situação e ir para o próximo estágio, né? E isso acho que tem a ver com o próximo bloco aí, que tem a ver com cuidado ministerial também. Pois é, a gente falou sobre o cuidado pessoal, né, o cuidado da família, mas agora pensando especificamente no trabalho do pastor como líder pastoral, né? Porque ele tem que ter o cuidado da sua própria vida e sua família, mas quais cuidados ele deve ter na liderança dele, no ministério dele, para exercer de fato um bom ministério? Então, né, pensando na questão do cuidado integral, ele envolve, né, com certeza, o cuidado do ministério, né? O texto que nós lemos aí, eu mencionei, né, de Atos 20 e 28, né? E eu gosto desse texto porque a palavra cuidar que Paulo utiliza nesse texto, ela traz a ideia de trazer à terra, ou seja, trazer um navio à terra, a palavra do contexto marítimo. Então, trazer um navio à terra e atracar. É muito interessante essa expressão, porque quando a gente pensa em cuidar de si mesmo, né, como se a nossa vida, o nosso ministério fosse um navio que precisa ser atracado, que precisa ser trazido à terra, onde ele precisa de limpeza, de manutenção, de combustível, de carga, descarga, que precisa de uma série de coisas para ele continuar flutuando, navegando, né? Pausa, é uma pausa, né? É uma parada, né? Para continuar indo bem. E ele diz, né? Cuidem do rebanho, cuidem do ministério também. Então, o ministério, ele demanda também um cuidado bem especial. E como pastores, como líderes, e vocês, pela Envisionar, vocês trabalham muito essa questão de liderança também. Para mim, também envolve a questão de foco e prioridade no ministério. Então, nós falamos antes, né, antes da nossa conversa aqui, né, aquela ideia de que se alguém é especialista em alguma coisa. Não, é generalista, né, faz de tudo um pouco. E nós, como pastores, temos a tendência de fazer exatamente isso, de nos tornarmos generalistas. Então, a gente faz de tudo um pouco para suprir a demanda do ministério, o que for necessário,
Alguns numa realidade pequena, onde está só ele como pastor, outros que estão numa realidade onde tem talvez 2 ou 3, mas sempre generalistas, sempre fazendo de tudo um pouco. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente começa a entender a função do líder no ministério, você percebe que tem prioridades, tem um foco ali. Então, por exemplo, eu mencionei antes também, né, 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo fala das qualificações do líder espiritual, e todas elas são qualificações de caráter, exceto uma, que é uma aptidão. Então, o líder, ele deve ser apto a ensinar. Então, a liderança, ela demanda um caráter e demanda uma aptidão para o ensino. No capítulo 4, versículo 16, Paulo fala para Timóteo de novo, cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida de ti mesmo e do ensino. Então, o ensino tem uma prioridade no ministério, né? E esse ensino, para mim, envolve também toda a ideia de capacitação, né? Quando Paulo escreve em Efésios 4, né, falando a respeito dos dons ministeriais, a fim de capacitar os santos para a obra do ministério. Então, como pastores, nós estamos tentando cuidar bem de tudo e de todos, e a gente acaba falhando nisso, porque a gente não dá conta, porque é demais, e a gente acaba deixando de fazer algo tão prioritário, tão importante, que é ensinar, que é capacitar pessoas para que exerçam o ministério, para que exerçam a obra do ministério. Então, na minha visão, o ministério pastoral, ele foi terceirizado, ele tem sido terceirizado, né? Então você tem pessoas contratadas que são pagas para exercer o ministério, sendo que ele deveria ensinar as pessoas a exercerem o ministério. Então é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma. Então, para mim, uma das coisas chaves, fundamentais para cuidar bem do ministério, eu preciso treinar, eu preciso capacitar, eu preciso ensinar as pessoas, né, para que elas possam também fazer isso. E aí a gente vai para, né, a história de Moisés com o seu sogro, né, Êxodo capítulo 18, é muito interessante, né, os detalhes dessa história. Primeiro que Moisés tinha colocado a família em segundo plano, né? A família de Moisés estava na casa de Jetro. Moisés estava ali tentando salvar o mundo, atendendo a todas aquelas pessoas, dia após dia, nas questões grandes e pequenas. Moisés não tinha condições de cuidar da família, deixou a família na casa de Jetro. Jetro ouve falar, né, o que Deus tinha feito por meio de Moisés, e ele está cuidando da esposa de Moisés, que no caso é sua filha, e dos filhos, e diz, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu que estou cuidando dessa família aqui, ela não é minha, né? E Jetro leva a família de volta para Moisés, né? Leva a família para casa, vê toda aquela realidade e diz, Moisés, o que você está fazendo aí? Você não vai aguentar desse jeito. Né? E conhecemos a história onde Jetro aconselha Moisés, né, a dividir as responsabilidades, né, a separar os grupos para que somente as causas mais complexas, mais difíceis cheguem a ele. Então, Jetro, além de restaurar a família de Moisés a ele, ensina Moisés, né, a cuidar da família e também do ministério com sabedoria, né, colocando pessoas, estabelecendo pessoas, orientando elas no ministério. Então, para mim, isso é algo muito crucial, muito importante. Atos capítulo 6, né, quando tem toda aquela dinâmica lá da distribuição dos alimentos entre as viúvas, os apóstolos estão se dedicando a isso, né, estão gastando tempo com isso, e são escolhidos, né? Ele pede, olha, escolham entre vocês homens, né, qualificados para que façam esse trabalho, e nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração. Então o líder, ele precisa entender suas prioridades, sim, que envolve a oração, que envolve o ensino, que envolve a capacitação. Claro que ele vai cuidar de pessoas, ele vai pastorear, ele vai aconselhar, mas ele precisa ter isso muito claro em mente. A constante necessidade de treinar, de treinar, de treinar, de colocar pessoas, de capacitar pessoas. Eu creio que isso é algo fundamental para o ministério. Eu acho que você citou aí os 5 trechos bíblicos que a gente mais fala em Visionar,
né, Josué? Êxodo 18, Atos, Efésios, são exatamente os textos que a gente trabalha muito também para falar sobre essa questão da capacitação de líderes. Agora, imagine hoje que eu sou pastor aí de uma igreja de 100 ou 150 membros e minha vida está um caos. Está tudo bagunçado, eu estou tentando salvar o mundo, etc. E estou precisando chegar nesse equilíbrio. Se você pudesse me dizer assim, não receita de bolo, mas 2, 3 passos iniciais, assim, por onde eu começo, como é que eu saio desse caos, como é que eu posso caminhar para o equilíbrio? Para mim, a primeira coisa que precisa acontecer, eu preciso colocar em ordem o meu mundo interior. Eu preciso estar bem. Então, o primeiro desafio é entender o que eu preciso fazer para estar bem. E a gente vai voltar, na verdade, a algumas questões básicas, né? Então, para eu estar bem, eu preciso de tempo para mim mesmo. Então, quando o cara está assim, ministerialmente cansado, esgotado de tanto trabalho, é porque geralmente ele não vem cuidando bem de si mesmo. Ele não tem uma rotina de atividades físicas, por exemplo. Para mim, a atividade física é muito importante. Encontrei um colega agora no aeroporto, na viagem, um primo meu, e ele tinha acabado de fazer uma maratona em Florianópolis de 42,5 km, fez em 4 horas e alguma coisa, e a gente estava falando das corridas. E eu compartilhei com ele que as minhas melhores ideias, elas vêm nas minhas corridas. Então, quando eu corro, né, às vezes eu corro 40 minutos, 50 minutos, esse é um tempo para mim muito especial, onde impressionante o exercício físico, parece que ele ativa alguma coisa no cérebro, eu vou lembrando de coisas, vou pensando, podia fazer isso dessa forma, podia fazer aquilo diferente. Então as corridas para mim, elas são altamente motivadoras. Tem que conversar então com o pessoal do Conselho de Fermata para deixar você correndo o dia todo, porque aí você vai ter muita ideia boa o tempo inteiro, né? Imagina. Só que não é aconselhável, né? Fazer só corridas, né? Então, ainda mais depois dos 40, né? Tem que fazer musculação para poder fazer corrida também, senão a corrida você perde muita massa magra, né? Então precisa fazer musculação, mas para mim, por exemplo, a atividade física, ela tem um impacto muito grande, né, no meu rendimento, eu estando bem comigo mesmo. Então, a gente vai voltar às coisas básicas, né? Exercícios físicos, tempo, né, de leitura, né, é tão precioso e a gente acaba deixando isso de lado no ministério, porque a gente está tão ocupado, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que a gente não dedica tempo para, de fato, parar e ler, parar e estudar. Então, hoje eu levo meu filho, por exemplo, para a escola, eu deixo ele 7 horas na escola e vou para o escritório da Fermata em Curitiba, geralmente 7h10, 7h15, tô lá e tô sozinho lá. Gente, é Bíblia, é livro, é oração, eu gasto ali 1 hora, 1h30, geralmente sozinho, lendo, escrevendo, meditando, e é muito precioso esse tempo para mim. Aquilo me encoraja, me inspira muito. Então, né? Aí você vê de novo, né? Coisas básicas do dia a dia que têm um impacto, fazem uma diferença muito grande. Outra questão, própria alimentação, sono. Eu ouvi de atletas de alta performance, LeBron James, por exemplo, no basquete, Rafael Nadal no tênis, Cristiano Ronaldo no futebol, que em períodos de alta temporada dormem 10, 12, às vezes 14 horas por noite. Pela importância da recuperação muscular. O sono, ele é muito importante. Você precisa dormir bem. Se você não está dormindo bem, tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que tentar resolver isso, né? Então, eu iria por esse caminho. Né? Claro que às vezes são questões ministeriais, de gestão, onde o líder precisa de uma consultoria, de uma ajuda prática, né? Às vezes ele está... Eu lembro de um período na igreja onde eu estava pastoreando, onde parecia que não tinha mais ideias, né? Eu estava cansado, eu estava desanimado, né? Depois de um longo período pastoreando a igreja, e eu não tinha mais de onde tirar energia, de onde tirar forças. Às vezes, quando você chega num momento assim, precisa pensar numa mudança de ministério, mudança, né?
tentar fazer uma parada, uma interrupção, fazer algo diferente, voltar a estudar. Depende um pouco da situação, né? Mas tem casos que realmente precisa de algumas mudanças mais intensas, mais radicais, né? Muito bom. Agora, indo já para um bloco final, uma coisa que vocês falam muito também, né, na Fermata é sobre terminar bem. Como o pastor, né, pode encerrar o seu ministério de maneira boa, que faça sentido, né? E o que a gente vê muitas vezes é o contrário, né? Por isso que você fala tanto nisso, né, Luciano? Sim. E por que você acha que tantos pastores terminam tão mal o ministério, né? Não que o ministério foi sensacional, mas parece que às vezes no final piora ainda mais, né? A forma como ele conclui, passa o bastão ou não passa o bastão, né? Por que você acha que eles têm esse erro tão comum? Então, é um assunto que para mim é até difícil falar, né, sobre terminar bem, porque a gente está na expectativa de terminar bem. Mas e o que eu estou fazendo, né? Como é que eu posso terminar bem? Eu gosto de usar o exemplo, né, de uma partida de futebol. Então, imagina que você vai viver até os 90 anos de idade, né? E que a tua vida está dividida em 2 tempos, né? Se você tem até 45 anos, você está no primeiro tempo. Se você já passou dos 45, você está no segundo tempo. Eu digo que eu estou no final do primeiro tempo, né? Quase finalizando a primeira etapa, né? Se nós dividirmos. E o que eu posso fazer? Eu posso olhar para trás, né? Observar, avaliar o que aconteceu, erros que eu cometi e tentar projetar isso para frente, pensando, né, como que eu posso fazer isso diferente, como que eu posso viver essa realidade de forma diferente. Então, o desafio de terminar bem é complicado, porque eu estava conversando com esse colega meu sobre a maratona. E ele falando, né, compartilhando, quando chega lá perto dos 30 quilômetros, né, a maratona de 42 quilômetros, perto dos 30, a crise é muito forte, né? Assim, é um momento crucial, um momento onde mentalmente você tem que estar muito focado, você tem que estar bem, você precisa acreditar em você mesmo, que você vai romper esse período tão complexo, tão difícil, para poder finalizar a maratona. Então, eu tenho a impressão que ministerialmente isso também acontece. Tem momentos, né? Depende muito da situação, onde o cara chega num limite, onde chega numa situação, cara, tá muito difícil, cansado de viver dessa forma, cansado de tantas injustiças, tô cansado né, dessa mesmice de sempre. O cara chega num momento crucial na vida dele. E a palavra de Deus nos ensina, né? Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo o que se requer desses encarregados é que se mantenham fiéis, é que sejam fiéis. Então nós temos um chamado, um convite à fidelidade. Mas às vezes as circunstâncias são tão pesadas, tão difíceis, que a pessoa não sabe como continuar. E aí ela precisa de ajuda. Eu lembro quando eu estava pastoreando a igreja menonita em Curitiba, teve 2 momentos assim onde eu queria chutar o balde, né? Onde eu queria chutar o pau da barraca, ou seja, eu queria desistir, queria sair fora. E foi muito interessante porque nesses 2 momentos, enquanto eu pensava, refletia, me vinham à mente textos, palavras, promessas, chamado de Deus, coisas que Deus já havia estabelecido na minha vida em diferentes momentos. E aquilo começava a ministrar o meu coração, coisas que eu já sabia, coisas que Deus já tinha falado, coisas que tinham sido impactantes na minha vida, textos bíblicos cruciais, onde de repente vinha um irmão da igreja falando, Luciano, sem saber de nada, Luciano, essa semana eu estava lendo um texto da Bíblia, eu lembrei muito de você. E eu vim aqui conversar com você, compartilhar com você, e eram textos que tinham a ver com a minha história, com a minha vida. Então Deus usava esses momentos e eles foram fundamentais para eu dizer, eu não vou desistir, eu vou continuar nessa caminhada. Eu fui chamado para isso, Deus tem me capacitado, me dado graça. Então, há momentos, né, crises que a gente passa que são realmente difíceis, onde você está muito focado, concentrado, né, naquilo que você
é chamado a fazer, naquilo que você tem convicção, e você precisa continuar, né? Sentindo ou não sentindo, né? Se sentindo bem ou não, você precisa tomar uma decisão difícil nisso. Então, é um desafio muito grande. Eu creio que precisa pensar bastante na questão da sucessão também, né? Porque muitos pastores, eles perseveram, eles permanecem no ministério, mas geralmente o final deles não é legal. Eles terminam mal os últimos momentos ministeriais, porque eles têm dificuldade muito grande na sucessão, de abrir mão, né, de colocar outras pessoas no lugar deles, e geralmente há uma tensão, há uma crise muito grande nesse sentido. E isso demanda uma atitude do próprio líder, né? Se não me engano, Miles Monroe, né, que faleceu num acidente aéreo lá, o pastor, ele não era dos Estados Unidos, não lembro, de Belize, ou se não me engano, da onde que ele era. Ele, numa das palestras dele sobre liderança, ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que o verdadeiro líder, ele trabalha para a sua própria demissão. E eu achei essa frase sensacional, né? Porque o que significa isso? Você vai trabalhar constantemente preparando pessoas, capacitando pessoas para que assumam o teu lugar, para que possam fazer aquilo que você está fazendo hoje tão bem quanto você faz ou melhor do que você faz. Então, nesse processo, é tão importante para mim você ter pessoas sendo treinadas, capacitadas, para que essa sucessão ela seja tranquila. Tem um livro não sei se vocês conhecem, John Eldredge. Ele escreve um livro chamado A Grande Aventura Masculina, onde ele fala de fases na vida de um homem. Recomendo esse livro para todo homem. É sensacional, né? Se não me engano, a primeira fase é de amor incondicional, depois a fase é do cowboy, né, do adolescente, do amante, né, o jovem, do guerreiro, a fase de rei, onde é a fase que você vai produzir os melhores resultados na sua vida, e a última fase é a fase de sábio, onde você não vai mais ser aquela pessoa do operacional, mas você está já com o entendimento de transmitir um legado, né, de transmitir a experiência, de influenciar com aquilo que você aprendeu na tua vida, na tua história. Então, esse é um processo importante também de terminar bem, né? Como que nós podemos terminar bem? Compartilhando todo o conhecimento, toda a experiência com as gerações mais novas, o que nós vivemos, o que nós aprendemos, né? Então, eu entendo que não tem aposentadoria para nós, né? Talvez uma aposentadoria financeira, né? Que você possa ter o teu recurso, né? Mensal, tudo bem, mas ministerialmente falando, eu creio que nós terminaremos bem no nosso último suspiro, louvando a Deus. Eu acabei de me aposentar financeiramente, mas... Tem planos de parar completamente? Não. De jeito nenhum. Eu tenho um mentor que diz, Josué, se você não tiver um câncer ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você se prepara para trabalhar até os 85, pelo menos. É lógico que não vai ser nesse ritmo, né? Mas você tem outras coisas para fazer nessa fase, né? E aí é interessante conectar isso com um princípio que eu estou usando agora. Eu estou ajudando algumas igrejas nesse processo de sucessão e tal. E um princípio que eu uso logo de cara é assim: todo líder é um líder interino, né? Que escreve parte de uma longa história. E às vezes a gente, como pastor, foi treinado para dizer assim: eu sou o cara, né? Eu sou o salvador da pátria. E você não olha nem para trás, né? Você despreza o que passou, e você não olha para frente, que alguém vai ter que te suceder. Pensando nisso, você tem algum dado, mesmo que não seja científico, né, de quais são as áreas que o pastor mais deveria cuidar para terminar bem? Quais são as áreas que normalmente são mais arriscadas, ou que o pessoal pisa mais na bola, ou às vezes não intencionalmente, mas por desatenção ele não cuida, né? Para terminar bem. Tem alguma coisa nesse sentido?
Olha, o que a minha observação é a seguinte: a minha observação é que existe algo acontecendo lentamente no coração e na mente dos pastores e líderes. Geralmente, o que acontece é uma situação de, né, abuso verbal, abuso de poder, ou uma imoralidade, ou um problema na área financeira. Esse acaba sendo, né, o que vem à tona, na verdade. Mas geralmente isso é fruto de um processo que vai acontecendo dentro do coração do líder. Quando nós pensamos, né, e nós falamos no início sobre a questão do suicídio, né, geralmente o suicídio de pastores ele está associado a uma depressão ligada a um esgotamento físico e emocional. E isso é algo que vai acontecendo aos poucos, né? Você deixa de valorizar uma área, você deixa de cuidar de algumas coisas, você deixa de tratar algumas situações na tua vida, crises, relacionamentos que se romperam, problemas no casamento, injustiças ministeriais, uma série de coisas que vão acontecendo no dia a dia e o teu coração ele vai endurecendo, o coração vai se esfriando, você vai se frustrando, vai se decepcionando com pessoas. Então, a minha observação é de que há um processo lento acontecendo no coração dos líderes e ele precisa estar atento a isso. Se ele não chora mais, se ele não se arrepende mais, se ele não consegue resolver relacionamentos, você tem uma série de sinais que mostram que a pessoa está indiferente com relação a várias coisas. Então, assim, eu diria que a gente precisa cuidar muito do que acontece dia após dia aqui dentro, né? Principalmente com pessoas, com relacionamentos. Relacionamentos precisam ser restaurados, né? Se for possível, da parte de vocês, tenham paz com todos, diria Paulo. Ou seja, nem sempre a outra parte quer resolver. Nem sempre a outra parte está interessado em resolver, mas você precisa resolver isso. Aqui dentro é importante pedir perdão, é importante se arrepender, é importante se colocar diante do Senhor em humildade, em simplicidade e dizer: Deus, fala comigo, faz a tua obra no meu coração. Então, eu creio que isso é fundamental nessa caminhada. E quando isso não acontece, né, a descarga vem em algum lugar, ou na saúde, ou na área moral. São várias áreas onde a coisa desanda, vamos dizer assim, né? E eles acabam não terminando bem. Sensacional. Muitos temas importantes, né, da vida do pastor, do ministério. Daria mais uns 5 podcasts aqui, né? Fora os outros. Destrinchar cada um deles aí tem assunto para... Fora que um dos 5 temas principais do Fermata, né? Pois é, daria mais 4 episódios só com os outros temas do Fermata. Mas muito obrigado, Luciano, por compartilhar todos esses insights com a gente, todos esses princípios de sabedoria, né? Que você já tem trabalhado com tantos pastores pelo Brasil. Foi muito bom o conteúdo. Obrigado mesmo. É verdade. E se o pessoal quiser se conectar com vocês ou participar de algum encontro do Fermata, dá a dica aí pro pessoal. Sim, nós temos o nosso site, fermatapastores.com.br, no Instagram, no Facebook também, @fermatapastores. Ali podem entrar em contato conosco ali. No site mesmo tem e-mail, tem nossos contatos, para quem quiser conhecer, quem quiser pensar em levar a Fermata para a sua cidade. Nós estamos disponíveis também. Nós temos no nosso site, nós temos um calendário. Nesse calendário tem as fermatas confirmadas do ano. Inclusive, se você clicar na data, quando o link para inscrição está disponível, ele já está ali naquele calendário também. Então, por ali é possível acompanhar também a agenda, os andamentos aí da Fermata, né? Legal. E acho que uma coisa importante a destacar é mesmo aquele pastor que você falou lá, que só recebe R$300 por mês, ele também tem acesso, né? Sim. A Fermata, na verdade, é um ministério mantido por empresários, né? Tem homens e mulheres no Brasil que sustentam esse ministério.
E por isso o custo de um evento ele não chega nem a 10%. Geralmente o máximo é 10% do custo. Por exemplo, né, se nós estamos aí 3 dias, 2 dias e meio num hotel com pensão completa, o casal vai participar com no máximo 10% do valor. O restante é tudo mantido por empresários, né? E não tem pegadinha, né? Não tem golpe, né? Alguns acham que é uma pegadinha, que tem alguma coisa por trás disso, né? Mas é para honrar, né, os pastores, é para servir, é para abençoar a vida dele. É um ministério interdenominacional, né? Nós temos atendido pastores das mais diversas denominações e comunidades no Brasil, em todas as partes, né? Então, trabalhando a vida do líder, a família dele, o cuidado dele. Que legal. Então, não é um movimento político, não é doutrinário, mas ele é de cuidado do líder, né? Fermata é um grande parceiro da Envisionar, então queria, pastor, dizer para você que não tem desculpa de você não se cuidar, não se dedicar, né, ao cuidado seu, da sua família, etc. Porque até aquele pastor que foi mencionado, que ganha R$300 por mês, tem como participar. Verdade. Então eu queria desafiar vocês a fazerem conexão aí com a Fermata e participarem. E mais uma vez, obrigado, Luciano, pela participação. E se você quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal, fique à vontade. Legal. Obrigado, né, Josué e Tiago, pela parceria, pela amizade, né, que a gente vem desenvolvendo e tem sido de grande edificação para mim, né? E pastores, cuidem bem de vocês mesmos, vale muito a pena. Cuidem também do ministério e cuidando bem de vocês mesmos, da família, dos filhos, das finanças, da saúde. Vocês terão condições de cuidar muito bem da comunidade, das pessoas às quais vocês servem e lideram em as suas comunidades. Que Deus abençoe e conceda graça a cada um de vocês. Amém, amém. E se você gostou desse episódio, lembre de compartilhar com outros pastores, outras pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? A gente se vê no próximo episódio. Até mais. É isso aí, gente. Um abraço.